Graça e paz, irmãos em Cristo. Desejo que a palavra de hoje, que o Consolador colocou no meu coração, possa esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o dízimo. Podemos nos perguntar: o que há de errado ou foi omitido sobre o dízimo? Nesta reflexão, espero responder biblicamente, de forma sucinta, esta pergunta sobre o dízimo. Para entender o dízimo, precisaremos dividir este assunto em 3 capítulos. No primeiro capítulo, refletiremos como foi instituído o dízimo para os judeus. No segundo capítulo, analisaremos o dízimo no momento atual. E no terceiro capítulo, estudaremos sobre o que pode acontecer com quem não devolve o dízimo. Eu sou Augusta Maciel, estudiosa da Palavra de Deus. Fiquem comigo até o final do nosso estudo para formarmos uma corrente de oração pautada nos ensinamentos de Jesus. Mas antes de iniciarmos, não esqueçam de se inscrever no meu canal para que possamos dar continuidade às nossas reflexões que podem ampliar o nosso conhecimento sobre o dízimo. Hoje, no primeiro capítulo de uma série, refletiremos o porquê do dízimo ter sido instituído para os judeus. A palavra nos revela que Abraão foi o primeiro a devolver o dízimo em agradecimento a Deus ao retornar vitorioso de uma guerra. Por isso foi tomar a bênção a Melquisedeque, o rei da justiça, que se apresentava como sacerdote de Deus. Assim, deu-lhe o dízimo de tudo, como está escrito em Gênesis 14:20, que diz: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos." E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Como vimos, o dízimo antecede a lei mosaica, mostrando-nos a importância da sua entrega voluntária em gratidão a Deus. Em Hebreus 7, versículo 4, diz que Abraão deu a 10ª parte dos despojos da guerra vitoriosa. Notem essa frase, despojos da guerra. Irmãos, nós estamos nos referindo a uma sociedade primitiva que era basicamente agrária e rural, onde não havia dinheiro e sim moeda de troca. Por isso, para ajudar uma organização religiosa, muitos daquela época apoiavam com o que podiam. A lei que Deus instruiu Moisés a escrever sobre dízimos, expressa na Torá, foi direcionada para os judeus. Portanto, os israelitas são obrigados a dar estes dízimos, porque esta é a aliança de Deus com eles, os quais até hoje esperam o Messias. Por esta razão, foram criados vários dízimos, tais como dízimos dos levitas, dízimos das festividades, dízimos dos pobres e dízimos dos reis. A título didático, vou fazer um breve comentário sobre estes dízimos. Dízimo dos levitas. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Levi era o 3º filho de Jacó, que teve 12 filhos. Ao chegarem na terra prometida, Josué dividiu a terra em 11 reinos e distribuiu entre os filhos de Jacó. Mas a tribo de Levi não recebeu reinos, porque foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a ele. No entanto, eles receberam cidades, mas não receberam terras, como está escrito em Deuteronômio 18:2, que diz: "Porque o Senhor Deus de Israel é a sua herança." Assim ficou instituído que a tribo de Levi seria mantida pelas demais tribos através dos dízimos. Ficou regulamentado o dízimo de 1/10 das colheitas dos animais, do gado e do rebanho, como podemos constatar em Levíticos, em Números e em Neemias. Vou deixar no primeiro comentário o
os capítulos e versículos para consulta. Porém, o dízimo dos levitas não é dado hoje em dia, porque não se sabe com precisão a sucessão de sacerdotes ou quem realmente é levita. Em 2 Crônicas 13:9 está escrito o seguinte: vocês lançaram fora os sacerdotes do Senhor e os levitas, designando em seu lugar sacerdotes pagãos. Com o tempo, os levitas foram trocados por qualquer pessoa que se apresente dedicada para exercer as funções de cuidar do templo e de guiar o povo na adoração de Deus. Dízimo das festividades. Este dízimo deveria ser reservado para ser consumido ou comido pelos próprios dizimistas israelitas e suas famílias nas festas de peregrinação para Jerusalém, como está escrito em Deuteronômios 12:14. Deixarei também no primeiro comentário. Este dízimo das festividades não é mais levado para ser comido em Jerusalém, porque não há templo em Jerusalém para se peregrinar ou comemorar festas bíblicas lá. Dízimo dos pobres refere-se aos mantimentos das produções do campo que, de 3 em 3 anos, as tribos levavam para ser armazenados em Jerusalém, que eram destinados aos pobres para atender às necessidades de alimentação dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Naquela época, o dízimo dos pobres se relacionava ao tempo das colheitas nas terras de Israel, como podemos constatar, Deuteronômio, capítulos 14 e capítulo 26, que deixarei também no primeiro comentário. Dízimo dos reis. 1/10 das produções agrícolas e dos rebanhos também eram dos reis de Israel. Hoje em dia, em Israel não existem mais reis, porque a monarquia israelita agora não está mais em vigor. Assim, irmãos, estes são exatamente os dízimos previstos na Bíblia, que Deus ordenou ao seu povo que lhe entregasse. Todos eles têm a ver com a terra de Israel, porque dizem respeito à época de suas colheitas e seus ciclos anuais, ao serviço sacerdotal do templo, à participação em festas religiosas. Assim, eu peço a todos vocês que reflitam sobre este assunto. No segundo capítulo, estudaremos como é o dízimo no momento atual. Espero por você. Agora vamos orar. Pai querido, estamos na sua presença para glorificar o seu santo nome e para agradecer todas as promessas e bênçãos previstas na sua palavra para a nossa vida. Pedimos, Deus, que encha de luz os nossos corações para percebermos a revelação da sua presença em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho. Senhor e amado Deus, suplicamos com fé e em nome de Jesus que tenhamos discernimento sobre o dízimo, que começamos a estudar neste primeiro capítulo desta série. Agradecemos, Pai, pela sua palavra revelada que nos orienta com a sua sabedoria para afastarmos os sentimentos de avareza ou mesquinharia, de modo a contribuir em nossa congregação com o que o nosso coração nos diz para participarmos, dando o dízimo ou as ofertas. Peço ao nosso Pai Deus para que todos nós caminhemos em direção segura que nos leve ao encontro do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Senhor, entregamos nas suas mãos todas as pendências que só o seu poder, a sua bondade e a sua misericórdia podem resolver. Em nome de Jesus oramos e agradecemos pelas bênçãos alcançadas. Amém. Peço a você que deixe seu comentário para interagir comigo. Agradeço por compartilhar este vídeo e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Sou grata de coração àquele que ficou comigo até agora. Se Deus quiser, vamos nos encontrar no próximo vídeo. Deus abençoe todos da sua família, em nome de Jesus. Amém.